Bom, então vamos lá, né? Começar a nossa leitura de hoje, do capítulo 2 do Winnicott. Provavelmente você vai usar teve investe, né? Então eu vou já começar a compartilhar a tela. Eu preciso achar aqui o ponto que a gente estava, era justamente o começo do capítulo 2. Eu estava lendo aqui, e assim, hoje, pessoal, eu vou pedir assim que vocês tenham um pouco de paciência, porque hoje não é muito uma leitura de comentários. Por quê? Porque a gente provavelmente não vai conseguir chegar na parte do texto que é justamente a parte que o Winnicott mesmo vai estar fazendo os arrazoados aí sobre esse caso clínico que ele traz, né? Então, o que ele vai trazer hoje vai ser a descrição do caso clínico. Então, não vai ter muito para nós comentarmos assim, fora o que já está no texto, tá bem? Mas assim mesmo, né? Vocês sentindo necessidade de fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem muito à vontade, tá bom? Começo então aqui o capítulo 2, né? Sonho, fantasia e vida. Caso clínico que descreve uma dissociação primária, né? Vocês vão notar que esse caso, para que os desdobramentos dele se deem, é preciso que que ele introduza uma ideia numa parte que talvez a gente não vá conseguir chegar hoje. Mas vamos nesse sentido, e aí a gente consegue ver o que dá para fazer hoje aí. Então, vamos lá. Neste capítulo, tento novamente mostrar as sutis distinções qualitativas que existem entre os diferentes modos de fantasiar. Eu acho importante essa diferença nos modos de fantasiar. Debruço-me particularmente sobre o que ficou conhecido como fantasia e, mais uma vez, recorro ao material oriundo de uma sessão de tratamento em que o contraste entre fantasia e sonho não era apenas relevante, mas central. Então vamos focar, gente, que ele vai estar tratando aqui no contraste entre fantasia e sonho, para que a gente possa entender bem do que ele está falando quando ele está falando de fantasia, tá bem? Porque a gente sabe que em diferentes linhas teóricas da psicanálise, a fantasia ela vai ter assim conotações diferentes, também. Utiliza o caso de uma mulher de meia idade que, em análise, descobre gradualmente até que ponto fantasiar, ou algo da natureza dos devaneios, a atrapalhou durante toda a sua vida. Ficou claro nesse momento que existe para ela uma diferença fundamental entre fantasiar e suas alternativas. Sonhar, por um lado, e realmente viver e se relacionar com objetos reais, por outro. Então, aqui ele coloca o fantasiar entre duas coisas, né? Para essa mulher, né? Então, por um lado era o sonhar e por outro lado era então a relação de objeto, né? Então, essa mulher estaria de certa forma presa nesse espaço entre o sonhar e a relação de objeto, que seria nesse caso o fantasiar, né? Pelo menos no léxico dessa paciente. Mas vamos lá. Com uma clareza inesperada, sonhar e viver aparentavam ser duas coisas da mesma ordem, enquanto o devaneio seria de outra, né? E o devaneio, gente, vocês percebam que aqui ele está colocando o fantasiar como algo da natureza dos devaneios, também. Percebam tanto que isso é diferente do conceito de fantasia em Lacan, por exemplo, né? Que tem, assim como a estrutura, é aquilo que estrutura o desejo, né? Ah, O sonho está ligado à relação de objeto no mundo real, enquanto a vida no mundo real está ligada ao mundo dos sonhos de maneira bastante familiar, especialmente para os psicanalistas. Por outro lado, a fantasia é um fenômeno isolado que absorve energia, mas não contribui nem para os sonhos nem para a vida.
Até certo ponto, a fantasia se manteve estática durante toda a vida dessa paciente, ou seja, surgiu ainda nos primeiros anos, tendo se estabelecido quando ela tinha 2 ou 3 anos de idade. Entretanto, ele já era evidente ainda, né, antes ainda, tendo começado provavelmente como uma cura para o hábito de chupar o polegar. Olha que interessante. Então, a fantasia entraria como esse substituto de chupar o polegar, bem? Ou seja, ela entraria nesse espaço que a gente chama do espaço entre, né? Nesse espaço de transição. Outra característica que distingue esses dois conjuntos de fenômeno é que, embora boa parte do sonho e dos sentimentos que pertencem à vida seja suscetível à repressão, isso é diferente da inacessibilidade da fantasia. A incapacidade de acessar a fantasia está ligada à dissociação e não à repressão. Veja, gente, aqui ele tá usando esse termo dissociação, né? Mas a gente pode pensar também numa divisão entre repressão, né? E aí o recalque com sua diferença, né? Que a gente pode marcar em relação à repressão, por um lado, né? Que seria como um corte horizontal, né? E aí a dissociação, que seria um pouco mais aquilo, perto daquilo que a gente costuma chamar de cisão, né? Do Spalton, né? Aquela coisa de você, então, dividir partes do psiquismo. Né? Então, isso não teria a ver com o recalque, com os mecanismos de recalque, mas com os mecanismos de cisão, que levaria, então, a essa dissociação. Mas isso são comentários meus que a gente pode confirmar ou não com a leitura do texto. Tá? Eu só gostaria de colocar a ideia. À medida que começa a se tornar uma pessoa completa e a abrir mão de suas dissociações rigidamente organizadas, a paciente toma consciência da importância vital que a fantasia sempre teve para ela. Ao mesmo tempo, a fantasia está se tornando na imaginação, está se transformando na imaginação relacionada com o sonho e a realidade. As diferenças qualitativas podem ser extremamente sutis e difíceis de descrever. Ainda assim, as grandes diferenças estão relacionadas à presença ou à ausência de um estado dissociado. Por exemplo, se a paciente se encontrava em meu consultório, onde estava sendo tratada, e conseguia ver um ponto do céu pela janela. Entardecia e ela disse: Estou lá no alto, naquelas nuvens cor-de-rosa, onde posso caminhar. É claro que poderia se tratar de um voo imaginário. Poderia ser parte do modo como a imaginação enriquece a vida, assim como poderia ser material para um sonho. Ao mesmo tempo, para minha paciente, essa mesma coisa poderia pertencer a um estado dissociado e não se tornar consciente no sentido de que nunca existe uma pessoa completa capaz de tomar consciência dos dois ou mais estados dissociados, presentes em qualquer momento específico. Né? Então, assim, você podia estar ali num devaneio, ou ela poderia estar num estado dissociado. Né? Um delírio mesmo, a gente poderia imaginar. Então, a paciente pode estar sentada em seu quarto e, embora não faça nada além de respirar, terá, em sua fantasia, pintado um quadro ou feito uma obra interessante no trabalho, ou saído para caminhar no campo. Mas, do ponto de vista do observador, absolutamente não aconteceu nada. Na verdade, provavelmente não iria acontecer nada, já que tantas coisas estavam acontecendo no estado dissociado. Por outro lado, ela poderia estar sentada no quarto, pensando a respeito das tarefas a realizar no trabalho no dia seguinte, e fazendo planos ou pensando sobre as férias, e essa poderia ser uma observação imaginativa do mundo e do espaço em que o sonho e a vida são a mesma coisa. Desse modo, ela oscila entre sentir-se bem e sentir-se doente, voltando em seguida a sentir-se bem. Observaremos a seguir que o tempo é um fator que opera de maneira diferente quando se está fantasiando
ou quando se está imaginando. Ora, agora aqui temos alguma coisa diferente, não é? Então a gente tem uma diferenciação entre a fantasia e a imaginação. Na fantasia, tudo que ocorre se passa imediatamente, embora nada esteja acontecendo. Esses estados similares, considerados distintos pela análise. Vamos só voltar nisso, porque eu acho importante aqui. Ó. Na fantasia, tudo o que ocorre se passa imediatamente. Eu acho isso importante, né? Embora nada esteja acontecendo. Eu acho que ele está falando acontecendo aqui no ponto de vista da relação de objeto. Mas veja, ah, é como se a fantasia ela tivesse, então, um bloco de espaço-tempo. Né? Ela é ali, então, consolidada como uma estrutura do fantasiar. Né? Mas aí é diferente do imaginar. O imaginar ele tem assim uma estrutura fílmica, né? Uma estrutura que você pode imaginar como as coisas se sucedendo. Né? Então, isso é Como diferente. você, como você pensar, né? Você imagina, quando você está imaginando, você está pensando, você está criando, né? No seu imaginário, né? E a E fantasia, ela já vem em bloco, ela já vem, é como se você não precisa pensar para que ela existisse, né, professor? perfeitamente, 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 perfeitamente. Ela não é um encadeamento narrativo, né? Como seria o encadeamento narrativo assim do imaginar, né? Então, eu imagino que eu iria estudar em Nova York, daí eu ia chegar lá e de repente ia procurar um apartamento, mas aí talvez eu encontrasse o lobo mau, alguma coisa. Ou seja, a ideia assim é que o imaginário ele vai buscando encadeamentos, né? Enquanto que a fantasia seria um bloco, não é? Ela se dá no aqui e agora, não é? Sempre, não é? Então, assim, a fantasia ela estrutura a maneira como a gente pode imaginar. Aí vocês lembrem, gente, que assim, para quem gosta de Lacan, né, tem essa ideia assim do simbólico e eu acho que o fantasiar ele estaria mais assim para o lado do simbólico. Se bem que fazer esse tipo de comparação talvez não seja tão interessante, né? Mas eu acho que também não tem problema nesse caso, não é? Como que é um tipo de estruturação, não é, das possibilidades de encadeamento imaginário dado numa estrutura simbólica. Então vamos lá. Esses estados similares são considerados distintos pela análise, pois quando o analista os observa, ele sempre tem indícios do grau de dissociação presente. Com frequência, a diferença entre os dois não pode ser identificada com base em uma descrição verbal do que acontece na mente do paciente e se perderia até em uma gravação em áudio da sessão. Percebe? A fantasia, você não consegue pegar a fantasia por uma descrição narrativa, né? Você precisa pegar, enfim, a fantasia, você tem um outro mecanismo para se aperceber dela. Vamos lá. A mulher em questão possui talentos excepcionais ou o potencial para diversas formas de autoexpressão artística e conhece o bastante da vida e do viver, assim como do seu próprio potencial para perceber que está perdendo oportunidades e que sempre as perdeu, praticamente desde o começo da vida. Inevitavelmente, ela desaponta a si mesma, os amigos e as pessoas do seu convívio que a consideram promissora. Para a paciente, quando as pessoas demonstram expectativas a seu respeito, estariam esperando algo dela, o que a leva a encarar sua profunda inadequação. Tudo isso lhe causa muita aflição e ressentimento, e há inúmeros indícios de que, sem ajuda, ela estaria em risco de suicídio, que é simplesmente o mais perto que ela poderia chegar de um assassinato. Quando se aproxima do assassinato, ela passa a proteger seu objeto e sente o impulso de se matar, pondo assim um fim às suas dificuldades. O suicídio não representa uma solução, mas apenas o fim da luta. Eu gostaria de ilustrar isso com um outro caso clínico, né, que eu posso trazer, de uma paciente assim já antiga e que, enfim, ela vivia, não é, de uma forma que ela pensa, que ela me explicava então
que nós éramos aqui. Bom, quem acompanha minhas aulas ou as leituras já vai conhecer esse caso, né? Que é um caso assim que eu tomo para várias exemplificações. Mas a ideia é que essa paciente ela tinha uma coisa muito interessante de trazer um mundo, né, que para mim parecia um mundo, a princípio, me soou totalmente como um delírio, né? Que ela dizia assim, não, você, na verdade, não está aqui. Você faz parte, você é virtual, né? E você faz parte de um experimento que eu estou fazendo no meu mundo. Então, nesse meu mundo, que era como um avatar, assim, então ela estava ali num laboratório, nesse mundo dela, a Paula morava numa árvore e tudo mais, e todo o mundo daqui, que ela chamava o mundo de vocês, né, o mundo de vocês, era um mundo que ele era um experimento que ela estava fazendo nesse laboratório, que buscaria, ela teria como objetivo saber como seriam as coisas se elas fossem todas ao contrário. E é curioso, porque era uma paciente transexual, justamente, sofria bastante com isso, uma paciente de 20 e pouquinhos anos, e que me trazia, então, essa ideia muito, assim, para ela, né, assim, consistente, e que não tinha como, assim, ela melhorava em estados de humor, melhorava em várias coisas, mas não tinha como. Eu falo, como é que está seu mundo? Eu falo, não, meu mundo eu tenho saudades. O problema é que quando eu fico triste aqui, eu tenho muita vontade de voltar para o meu mundo, né? Porque no meu mundo, esses 80 anos que eu teria de tempo de vida aqui, lá eles são só 2 minutos. Eu falo, curioso. Então, assim, só que o problema é que para ela voltar para o mundo dela, ela teria que buscar o suicídio, porque o suicídio seria a forma dela abandonar esse mundo daqui e voltar lá para o laboratório que ela estava fazendo esse experimento. Então, era um problema, porque quando chega essa paciente, você fala, tá, mas e agora? Né? Eu preciso que essa paciente não se mate. Né? Eu acho que é uma questão interessante que a gente consiga trabalhar a ligação, talvez, entre a possibilidade desse mundo delirante e o nosso mundo aqui, né? Então, é interessante como aparece para ela com essa textura, não de sonho, mas de lembrança. Para ela, todo esse mundo delirante aparecia com uma textura de memória. Ela sentia isso como, não, eu lembro. Só que as memórias dela nesse mundo eram memórias fragmentadas, e ela atribuía essa fragmentação das memórias sobre esse mundo, que era o mundo real para ela, a um dispositivo do próprio laboratório lá que serviria para que ela estivesse nesse mundo, mas ela não soubesse que aqui era um mundo fantasioso. Só que alguma coisa deu errado, e aí então ela tinha resquícios dessa lembrança da vida real, que era aquela vida de lá. Percebo? Eu só estou colocando esse caso em paralelo com o caso do Winnicott para que a gente possa fazer algumas aproximações. Então, aqui, o suicídio não representa uma solução, mas apenas o fim da luta. Existe uma etiologia extremamente complexa em qualquer caso como esse, mas é possível dizer algo breve sobre a primeira infância dessa paciente em termos considerados válidos. É verdade que um padrão foi estabelecido no início da relação com a mãe, uma relação que muito cedo e de maneira muito abrupta passou de muito satisfatória para a desilusão. E quando o Winnicott fala desilusão, essa palavra é uma palavra forte para o Winnicott, tá? Para a desilusão e abandono da esperança na relação de objeto. Ou seja, é quando há, então, um desapontamento, uma decepção, não é, do infante com o objeto. Né? E aí, então, com essa decepção, é possível, então, que o sujeito volte-se para dentro e para a onipotência anterior. Lembra, é um estado regressivo, não é? Mas é um estado regressivo que para nós soa como dissociado, justamente porque abandona-se a relação com o objeto e liga-se de uma maneira consistente com a relação com a fantasia. Então é quase como se fosse uma forma masturbatória de viver. A pessoa ela vive
então, nos seus estados fantasísticos, percebe? Então, assim, e aí, claro, as estruturas de devaneio, tudo funcionam, então, dessa maneira, né, que a pessoa, de certa forma, consegue controlar, enquanto que a realidade exterior se mostrou insuportável. No caso, a realidade superior, posterior, é, desculpem, a realidade exterior se mostra insuportável justamente em situações traumáticas. Obviamente, situações traumáticas são muito mais comuns, não é? No caso da primeira infância, né? No período da primeira infância, mas ela pode acontecer em situações de traumas, por exemplo, um trauma de guerra, né? Então, a impossibilidade de conviver com aquele mundo exterior faz com que, então, a pessoa se voltasse para uma relação voltada para dentro, não é? Que é muito esse mecanismo da onipotência infantil, né? Lembre-se que o mecanismo da onipotência infantil já funcionava assim. Então, você pode regredir para esse estado caso você encontre uma realidade. O princípio da realidade seja duro demais, né? Então, Professor, no pois não? caso, de uma pessoa que vai presa, por exemplo, ela poderia também ir para sair dessa realidade, criar esse mundo, essa outra Eu, fantasia, não? uhum. Eu imagino que sim, né? A ideia depende da possibilidade de plasticidade que esse sujeito vai ter de conseguir acomodar no seu mundo simbólico aquelas relações objetais que ela vai encontrar em um estado, por exemplo, na prisão. E não quer dizer que apenas porque é uma realidade muito aterradora que o sujeito vai sucumbir a um voltar-se para si, não é? Ao voltar-se para a fantasia. Não é? O que precisa haver para que isso aconteça, de fato, é uma situação traumática, uma situação de cisão. Não é? Porque daí, então, vai haver isso que ele está chamando aqui de dissociação. Certo? Que, bom, são todos os casos de dissociação que a gente pode imaginar, são então um retorno a, a esse estado de onipotência infantil. E, aliás, é interessante, né? Porque é como se no delírio a pessoa ela, de fato fosse tão importante, né? Ela começa a ser tão bom, ela é literalmente o centro do mundo, como se essa paciente minha, ela, bom, de fato ela fosse literalmente o centro do mundo, porque percebam, todos nós éramos criações dela, né? O mundo inteiro, o planeta Terra e todos os assuntos, no fundo, eram criações dela. E ela se sentia extremamente culpada. Eu falava, como é que você está hoje? Eu falava, eu estou me sentindo muito culpada. Eu falo, por quê? Ela falava, bom, porque teve aquele deslizamento e um monte de gente morreu e tal. Eu falava, tá, mas o que que você tem a ver com isso? Ela, bom, é porque isso faz parte da minha experiência. Fui eu que produzi isso. Né? Então, é terrível para ela também, porque ela via esse mundo nosso, que era um mundo ao contrário, que era uma causa das experiências dela. Então, o que que ela foi fazer de tentar construir um mundo ao contrário do dela só para ver como é que era? Olha a causa que isso, olha o que tudo isso causou. Né? Fala, Benjamin. Eduardo, aqui eu vi que o Winnicott ele diz que esse trauma ocorreu na primeira infância, né? É, e- Uhum. é real aquela situação de que quanto mais nova a criança, mais o trauma tem como resultado uma psicose e que quando esse trauma acontece depois da superação do complexo de Édipo, ele tende a ser uma neurose? Porque veja só, o que acontece. Em primeiro lugar, a gente precisa voltar à questão da consistência do mundo simbólico e da estruturação do eu, né? Então, quando você tem um eu bem estruturado, né, colocado em termos no qual o sujeito tem uma certa possibilidade de navegação por um simbolismo que já é um simbolismo mais rico. Quanto mais rico é o simbolismo, mais difícil vai ser a possibilidade de uma cisão. A cisão ela pode acontecer, seja originariamente, porque a gente tem, pode ser, de acordo com a ideia do Ferenczi, por exemplo, que a gente já tenha de nascença diversos núcleos, não é? No qual o eu vai pertencer a um desses núcleos, mas você já tem possibilidades de ilhas oceânicas, não é? Cindidas da subjetividade.
e aí, se você acessa essas ilhas oceânicas, você tem uma certa espécie de psicotização. Então, isso é uma possibilidade, mas a outra possibilidade é pensar que quanto menor é o arcabouço de significantes, ou o arcabouço simbólico, para falar melhor, né, aqui perto do Winnicott, da criança, e aí, claro, quanto mais jovem é a criança, né, então você pega um bebê de 6 meses, naturalmente, se ele for deixado sozinho, ele tem uma possibilidade, né, de cindir muito maior do que uma criança de 6 anos, por exemplo, frente ao afastamento da mãe, não é isso? Então, assim, às vezes até crianças que ganharam um irmãozinho, talvez assim, muito cedo, e aí a mãe deixou aquele outro bebê um pouco mais de lado. E aí, é claro, gente, vamos ser claro nesse sentido. Quando a gente fala essas coisas desse jeito, fica parecendo que a gente está até culpabilizando a mãe por causa de questões psicóticas e tudo mais. E não é nada disso. Depende muito da compleição psíquica. Mas é claro, quanto mais novo o bebê, né, maior a possibilidade dele estar nesses estados de cisão. E aí, quando você tem cisão, você tem uma possibilidade subjacente de estados dissociativos posteriores, né? E nesses estados dissociativos, você pode ter algumas questões assim alucinatórias ou de delírios e tudo mais. Então, a ideia aí, não é que quanto mais novinha a criança, mais frágil ela é. Isso sem dúvida nenhuma. Por isso que o ambiente precisa acolher mais essa criança. Tá bem? Eu acho que essa ideia fica. Ok, obrigado. Valeu. Então, existe uma etiologia extremamente complexa em qualquer caso como esse, mas é possível dizer algo brevemente sobre a primeira infância dessa paciente em termos considerados válidos. É verdade que um padrão foi estabelecido no início da relação com a mãe, uma relação que muito cedo, de maneira muito abrupta, passou de muito satisfatória para a desilusão e abandono da esperança na relação de objeto, ou seja, necessidade de uma cisão. Do mesmo modo, poderia haver uma linguagem para descrever esse mesmo padrão da relação da menina com o pai. Até certo ponto, o pai corrigiu as falhas da mãe, mas ainda assim acabou enredado no padrão que se tornaria parte da criança, de maneira que também falhou, especialmente ao pensar nela como uma mulher potencial, ignorando o fato de que poderia ser potencialmente masculina. A maneira mais simples de descrever o início desse padrão no paciente é pensando nela como a caçula de vários irmãos. Essas crianças cuidavam umas das outras a maior parte do tempo, em geral porque pareciam se divertir e eram capazes de organizar as próprias brincadeiras e de cuidar cada vez melhor de si mesmas. Entretanto, a filha mais nova se via em um mundo que já havia sido organizado antes mesmo que ela chegasse da maternidade. Ela era muito inteligente e, de alguma forma, conseguia se incluir. Porém, nunca participou do grupo de modo muito recompensador, tanto de seu ponto de vista como das outras crianças, uma vez que a única maneira de ser incluída era pela submissão, né? Porque ela era a criancinha mais nova, tinha as outras crianças, ela dava o jeitinho dela, mas o jeitinho dela incluía ela entrar via submissão, né? Ela era pequenininha. As brincadeiras eram insatisfatórias para ela, já que simplesmente se esforçava para desempenhar o papel que lhe era atribuído, enquanto os demais sentiam que alguma coisa estava faltando, tendo em vista que ela não contribuía de forma ativa, né? Pobre da criança pequena, né? Estava ali tentando fazer o papel, falar: "Você vai ser a bruxa", né? Eu lembro até hoje assim do meu irmão mais novo, até hoje se ressente de que eu tinha o bonequinho do He-Man e ele tinha o do esqueleto, ele tinha que ser o esqueleto, pobrezinho. Né? Então, assim, para os irmãos mais novos, às vezes eles precisam entrar na brincadeira dos mais velhos, né? E não construir a própria brincar. E aí é um problema, né? Mas é claro que aí ele está falando de uma situação extrema, né? Esse meu exemplo bobo é só para fazer uma brincadeira aí com vocês. Então, contudo, é provável que as outras crianças não estivessem cientes de que a irmã estava essencialmente ausente,
do ponto de vista da minha paciente, conforme viemos a descobrir, enquanto participava da brincadeira de outras pessoas, ela estava o tempo todo engajada na fantasia. Realmente vivia essa fantasia a partir de uma atividade mental dissociada. Essa parte dela, e eu acho legal pegar essa ideia da parte dela, sabe? Essa parte dela que se tornou completamente dissociada, nunca representou sua totalidade. E durante longos períodos, seu mecanismo de defesa era viver nessa atividade fantasiosa, na qual podia observar a si mesma participando das brincadeiras de outras crianças, como se estivesse vendo outra pessoa do grupo infantil, né? Então, por meio da dissociação, reforçada por uma série de frustrações significativas, nas quais ela tentava, sem sucesso, ter uma pessoa completa à sua maneira, a paciente se tornou especialista na capacidade de ter uma vida dissociada, embora parecesse brincar com as outras crianças. Sabe, gente, eu lembro muito do caso dessa paciente que eu falo para vocês, porque a história dela também é muito parecida com a história dessa paciente, né? Ela nunca conseguia interagir assim com as outras crianças, a não ser através de uma maneira dissociada, e aí ela cria, então, um mundo que é totalmente dissociado, que é esse mundo do delírio, mas ela consegue transitar entre o mundo delirante e um mundo em que ela fala coisas perfeitamente concernentes ao princípio de realidade. Então, assim, ela tem núcleos, parece que um núcleo cindido, quando ela vai, ela está assim completamente, ela está falando coisas que você fala, nossa, aí ela foi longe. Mas, por outro lado, você pode assim falar sobre coisas da realidade com ela com total tranquilidade. A questão é, essa paciente se torna um problema, porque você não sabe se você está tratando literalmente com uma paciente psicótica ou uma paciente neurótica com traços psicóticos. Entende? E isso é uma questão na clínica, porque o manejo é diferente. Então, como é que eu faço esse manejo? Né? Eu trato como uma histérica grave, como uma paciente fronteiriça, que tipo de coisa, o que está acontecendo aí? Né? Então, vamos lá. A dissociação nunca foi completa. Percebi, isso é importante. E é provável que a afirmação que fiz a respeito da relação entre essa criança e seus irmãos nunca tenha sido plenamente aplicável. Entretanto, há verdade o bastante nessa afirmação para permitir que uma descrição seja feita nesse sentido. À medida que minha paciente crescia, foi capaz de construir uma vida em que nada de concreto que acontecia era realmente relevante para ela, né? Então, aquela coisa de falta de possibilidade de engajamento mesmo objetal, né? Porque aquilo que era importante para ela era o que estava no seu mundo interior. Então, com o tempo, tornou-se uma das muitas pessoas que se sentem como se não fossem seres humanos completos. Sem que percebesse, a todo momento, quando estava na escola ou mais tarde no trabalho, outra vida se passava na parte de si mesma que estava dissociada. Em sentido inverso, isso significava que a vida dela estava dissociada de sua parte principal, que vivia em uma sequência organizada de fantasias. Pessoal, aí eu vou retomar o Ferenczi, porque o Ferenczi ele tem uma coisa no texto dele, o Thalassa, que é um texto muito bonito, é a ideia, né, aquela ideia do rabo da lagartixa, né, ou da salamandra, enfim, que quando então ela se vê ameaçada por um predador, né, esse rabo então se separa, não é, desse animal, né, e aí permite que a salamandra continue vivendo enquanto salamandra ou enquanto lagartixa, né, essa lagartixa é mais fácil para nós. E aí então ela solta a quebrada cauda, e aquela cauda fica ali remexidamente, né? Então tem até um poema do Fernando Pessoa que fala o rabo para quem do lagarto, né? Que está ali remexidamente, né? Como é que ele fala isso? Um lagarto, não, um rabo. A ideia é essa, né? Que tem que o lagarto então, solta esse pedaço da sua cauda, que fica ali remexendo,
né? Enquanto que isso salva o restante do, vamos dizer, do psiquismo. Se essa lagartixa fosse inteiro psiquismo, então ela soltaria um pedaço, que é aquele pedaço doloroso demais. Só que esse pedaço doloroso demais, ele continua tendo uma vida, e uma vida com uma dinâmica própria. Uma vida com uma dinâmica dissociada, justamente, do núcleo principal, que seria a salamandra, ou a lagartixa, com a sua cabeça, suas patas e coisa e tal, né? Então, essa é uma imagem do Ferenczi que eu acho que serve muito bem aqui. Então, essa dissociação ela é um mecanismo de defesa, só que ela é um mecanismo de defesa muito arcaico, né? Então, justamente até pelo que o Benjamin perguntou, isso costuma acontecer, né, em estados muito arcaicos. Durante o tempo, levar os amigos... Onde é que eu parei, gente? Se examinassem a vez do presente, veria que ela tentou... Acho que no segundo parágrafo, se examinássemos, não? Isso, perfeito. Vamos lá. Se examinássemos a vida dessa paciente, veríamos de que modo ela tentou unificar essas duas e outras partes de sua personalidade. Mas suas tentativas sempre carregaram alguma forma de protesto que acarretava um conflito com a sociedade. Durante todo o tempo, ela tinha saúde o bastante para continuar a fazer promessas e levar os amigos e as pessoas do seu convívio a sentir que ela deixaria uma marca ou que um dia iria, ao menos, se sentir bem consigo mesmo. No entanto, cumprir essa promessa seria impossível, já que, conforme ela e eu, a duras penas, descobrimos, a principal parcela de sua existência se passava quando ela não fazia absolutamente nada. A inação talvez fosse disfarçada por certas atividades que nós dois passamos a chamar de chupar o polegar. Mas que a gente pode, com várias possibilidades de paciente, falar assim, é uma atividade autoerótica, certo? Essa atividade autoerótica do pensar, que acontece tanto na histeria, com a formação assim, de personagens e da fantasia, não é? Ou formas assim, também masturbatórias, autoeróticas e tal, que acontecem na neurose obsessiva, mas que acontecem também nos casos dissociados. Também? Então, assim, enfim, cada estrutura vai trazer a sua maneira de autoerotismo, né? Só que o autoerotismo nas questões neuróticas não vão excluir a possibilidade de uma realização objetal, ou seja, uma realização anaclítica, aquela voltada para a modificação do mundo exterior, percebe? Então, enquanto isso, esse tipo de mecanismo busca uma modificação autoplástica, ao invés de uma modificação aloplástica. A aloplástica seria aquela para modificar o exterior, enquanto que a autoplástica seria para modificar a própria fantasia e ficar naquela atividade que seria, de certa forma, masturbatória, mas que seria a única que aquela pessoa seria capaz, embora ela fosse muito imaginativa, embora ela tivesse uma possibilidade muito grande de trazer aos amigos, né, a ideia de que ela poderia ser capaz de grandes realizações. O problema é que ir para o mundo real, para ela, era duro demais. Isso se tornava impossível. Então, as versões tardias desse hábito ganharam a forma de fumo compulsivo e de diversos jogos entediantes e obsessivos. Essa e outras atividades fúteis não lhe traziam alegria. Tudo que traziam era preencher o vazio, e esse vazio era o estado essencial de não fazer nada enquanto ela fazia tudo. Não fazer nada enquanto ela fazia tudo. Durante a análise, a paciente ficou assustada ao perceber que isso poderia facilmente tê-la levado a ficar deitada o tempo todo na cama de um hospital psiquiátrico, incontinente, inativa e imóvel, ainda que em sua mente ela mantivesse uma fantasia na qual a onipotência era mantida e coisas maravilhosas poderiam ser alcançadas em um estado dissociado. Percebe? Eu não consigo no mundo real, mas eu consigo no estado dissociado alcançar grandes coisas. E aí, gente, eu remeto vocês todos, eu falei desse trecho do lagarto, né? Rabo, lagarto, que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Esse faz parte do poema Tabacaria, do Fernando Pessoa. É um texto que eu sugiro demais a vocês, para que justamente entendam do que eu estou falando. São duas vidas diferentes, parece que uma vida dissociada da outra, né? Aquela vida na qual o autor se concebe gênio, não é?
Mas aí tem uma outra vida, que é a vida justamente onde a placa da tabacaria lá fora dá notícias ao Fernando Pessoa de que ele é simplesmente aquele da mansarda, aquele que não é nada, que não pode ser nada, né? E a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo, né? Então, me parece interessante essa ideia e que ela se comunica aí com esse pensamento do Winnicott. Assim que começou a pôr algo em prática, como pintar ou ler, a paciente deparou com as limitações que a deixavam insatisfeitas, uma vez que ela era obrigada a abrir mão da onipotência que retinha enquanto fantasiava. Poderíamos nos referir a isso como um princípio de realidade, mas seria mais apropriado, no caso de pacientes como essa, falar de dissociação, que era um fato da estrutura de sua personalidade. Na medida em que era saudável e em determinados momentos agia como uma pessoa completa, ela estava apta a lidar com as frustrações pertencentes ao mundo da realidade. Entretanto, em estado doentio, essa capacidade não era necessária, já que não estava em contato com a realidade. O estado dessa paciente poderia ser ilustrado por 2 dos seus sonhos. Vamos lá, 2 sonhos. A paciente se encontrava em uma sala com muitas pessoas e sabia que estava noiva e iria se casar com um panaca. Ela descreveu um homem do tipo que ela não gostaria realmente. Virou-se para a pessoa que estava ao lado e disse: "Esse homem é o pai do meu filho." Dessa maneira, com a minha ajuda, ela revelou para si mesma, nessa etapa avançada da análise, que tinha uma filha, e pôde me dizer que a criança tinha cerca de 10 anos. É verdade que ela não tem filhos, ainda que, com base no sonho, pudesse ver que ainda tinha uma criança havia muitos anos e ela estaria crescendo. Coincidentemente, isso explicava um dos primeiros comentários que fez na sessão quando perguntou: "Me diga, você acha que eu me visto como uma criança, considerando que sou uma mulher de meia idade?" Em outras palavras, ela esteve muito perto de reconhecer que precisa se vestir para a criança, tanto como para seu self de meia idade. Ela conseguiu me dizer que a criança era uma menina, né? Então ela era simultaneamente as 2 pessoas, né? A mãe e a filha seria uma criança, uma menina. E ela precisava viver essas 2 realidades, só que essa criança ela vivia na realidade dissociada. 2. Em uma sessão na semana anterior, houve um sonho no qual a paciente sentiu um enorme ressentimento em relação à mãe, a quem é potencialmente dedicado. Porque, conforme apareceu no sonho, a mãe havia privado a filha, ela mesma no caso, de ter seus próprios filhos. Ela achou curioso ter sonhado dessa maneira e disse: "A parte engraçada é que parece que eu quero ter um filho, quando tenho consciência que a única coisa que penso é que as crianças precisam ser protegidas de nascer." E acrescentou: "É como se eu tivesse uma sensação sorrateira de que algumas pessoas não acham a vida ruim." Claro, em ambos os casos, há muitas outras coisas que poderiam ser relatadas sobre os sonhos, e que omito, pois elas não necessariamente esclarecem o problema exato que estou investigando. Veja que interessante também, aí voltando ao caso da minha paciente, como ela cria, assim, nesse mundo dela, em um determinado momento da análise, ela me fala assim, ela fala: "Olha, é que lá no meu mundo, porque daí eu consegui um certo acesso ao mundo dela, ela me leva para, ela me conta sobre esse mundo dela bastante. Então, ela me dizendo assim, que lá no meu mundo tem uma coisa que é interessante, que ela começou a escrever para mim. Falar para ela, às vezes, é mais difícil, mas ela consegue escrever suas memórias. E nas memórias dela, como justamente ela tem essa tessitura de memória, justamente esse conteúdo dissociado, ela fala o seguinte: "Bom, nesse meu mundo, as crianças, elas vivem protegidas, os bebês, eles vivem protegidos até os 3 anos em uma árvore, no qual eles vivem numa espécie, na qual eles vivem uma espécie de ovo, e esse ovo é alimentado pela árvore, que vem justamente, esse alimento vem da terra, vem da natureza. Então, a criança só sai da árvore depois que ela já sabe falar, porque ela absorveu toda a linguagem, e sabe andar, né? Então, isso diz muito respeito ao histórico dessa criança, que foi abandonada assim, pela mãe muito cedo.
entende? Então parece que faz todo sentido do mundo, que nesse mundo delirante dela, de certa forma, não é? Ela traga justamente uma estrutura que a proteja desse desamparo, não é? Falando, não, no meu mundo esse desamparo não acontece, não é? Então eu acho muito interessante, eu acho uma possibilidade que assim, como ela traz e acaba, enfim, trazendo, ilustrando a teoria winnicottiana muito bem, assim, com o que ela tem, né? Então, o sonho da paciente sobre o homem que seria pai de seu filho foi contado sem nenhuma convicção e sem nenhum vínculo sentimental. Somente após 1h30 de sessão, cadê? Passei rápido. Somente após 1h30 de sessão, a paciente começou a tocar nos sentimentos. Antes de partir, ao final de 2 horas, ela vivenciou uma onda de ódio contra a mãe, que apresentou uma nova característica. O sentimento estava muito mais próximo de querer assassinar do que de ódio. Além disso, a paciente sentiu que, para ela, o ódio estava muito mais próximo de algo específico do que antes. Naquele momento, ela compreendeu que o panaca, o pai de seu filho, foi apresentado como um panaca para esconder da mãe que seu pai, marido da sua mãe, era pai de seu filho, né? O que é muito comum também, né? Que as pessoas tenham dentro desse conteúdo de fantasia, não é? Você ser a mãe de um filho do seu pai, não é? Isso ocorre muito na clínica, foi descrito já por vários autores. Isso significava que ela estava muito próxima da sensação de ser assassinada pela própria mãe, claro, como retaliação, né? Agora, isso a gente já entra numa dinâmica mais edípica, percebe? Eu tenho uma triangulação, o pai, com quem ela tem um filho, e a mãe, né? Mas assim mesmo, ela não deixa de lado a parte dissociada, né? Então, nesse caso, estamos lidando com o sonho e a vida, não estávamos perdidos na fantasia. Percebam, aqui, no momento em que ela entra numa dinâmica edípica, então aí o Winnicott está dizendo, então aqui a gente estava lidando com o sonho e a vida, que é uma coisa que ele contrapõe ao mundo da fantasia. Tem o mundo da fantasia, que é um mundo aparentemente autoerótico, aqui para o Winnicott, e você tem o sonho e a vida, que são que é um mundo de relações objetais, e que nesse caso apresenta relações objetais organizadas de uma forma edípica, né? Tem a mãe, tem o pai, tem a filha. É uma triangulação. Apresento esses dois sonhos para mostrar como um material que até então estaria preso na imutabilidade da fantasia começou a escapar tanto para o sonho quanto para a vida, para a vida. Dois fenômenos que, sob muitos aspectos, são o mesmo. Desse modo, a diferença entre devaneio e sonho, que é viver, foi aos poucos ficando mais clara para a paciente, e ela se tornou gradativamente capaz de fazer essa distinção para o analista. Olha que importante, né? A ideia é que ela não conseguiria fazer a distinção entre o devaneio e sonho, não é? E esse sonho que o Winnicott está falando, não, mas esse sonho ele está na classe do viver, entende? Enquanto que o devaneio não, né? Então, e aí essa distinção entre o que é real e o que é autoerótico foi ficando cada vez mais claro para o paciente, e ela se tornou gradativamente capaz de fazer essa distinção para o analista. É importante destacar que o brincar criativo está ligado ao sonho e à vida, mas não pertence essencialmente à fantasia. Assim, diferenças significativas começaram a surgir na teoria dos dois conjuntos de fenômenos, embora ainda seja difícil fazer afirmações categóricas ou dar diagnósticos quando um exemplo é dado. A paciente fez a seguinte pergunta: quando estou andando lá na nuvem cor-de-rosa, é minha imaginação que está enriquecendo a vida, ou se trata disso que você chama de fantasia, que acontece quando não estou fazendo nada e me faz sentir como se eu não existisse? Para mim, o trabalho dessa sessão produziu um resultado importante. Ensinou-me que a fantasia interfere na ação e na vida do mundo real externo, mas, ainda mais do que isso, interfere no sonho e na realidade interna psíquica ou pessoal, o cerne vivo de toda
personalidade individual. Seria de grande interesse acompanhar as 2 sessões subsequentes da análise dessa paciente. Só que aqui, pessoal, como vocês veem, é uma parte um pouco grande. A gente tem aqui 10 minutos, eu acho que dá tempo da gente chegar até o final dessa análise aqui. Vamos lá. Ela começou dizendo: você estava me contando sobre como a fantasia interfere no sonho. Naquela noite, acordei à meia-noite e, quando dei por mim, estava febrilmente traçando, cortando e trabalhando no molde de um vestido. Eu fazia tudo e nada ao mesmo tempo, e aquilo me deixou furiosa. Eu estava sonhando ou fantasiando? Tomei consciência do que se passava, mas estava acordada. Considerei essa pergunta difícil, já que parecia estar no limite de qualquer tentativa que eu pudesse fazer de diferenciar fantasia de sonho. Havia um envolvimento psicossomático. Então respondi: acho que não sabemos, não é? Disse isso simplesmente porque era verdade. E, de novo, o Winnicott falando simplesmente a gente não sabe. Não sei. Né? Conversamos sobre esse assunto, sobre como fantasiar não é nada construtivo para a paciente e ainda é deletério, pois faz com que ela se sinta indisposta. Esse tipo de inquietação, sem dúvida, a impede de agir. Ela falou sobre como frequentemente utiliza o rádio para ouvir conversas em vez de música, enquanto joga paciência. Essa experiência parece favorecer a dissociação quase tanto quanto tirar proveito dela, levando-a ao menos a ter alguma sensação de que existe uma integração ou uma quebra na dissociação. Apontei isso para ela, que me deu um exemplo no momento em que eu falava. A paciente me disse que, enquanto eu falava, ela brincava com o fecho da bolsa. Por que ele fica nessa ponta? Como é estranho o jeito que ele fecha. Ela sentia essa atividade dissociada era mais relevante enquanto estava lá do que prestar atenção no que eu estava dizendo. Nós dois tentamos enfrentar o tema em questão relacionando o sonho e a fantasia. O Winnicott propôs para a paciente essa diferenciação de sonho e fantasia para poder obter enfim, um apoio, vamos dizer assim, ou a ajuda de um ego observador, de uma capacidade reflexiva dessa parte do ego ainda inteira, né? Dessa parte do ego que ainda tinha permanecido sem estar dissociada. Então, de repente, ela teve um pequeno insight e afirmou que o significado daquela fantasia era: então, é isso que você pensa. Ela se voltou para a minha interpretação do sonho e tentou fazer com que parecesse uma bobagem. Evidentemente, tratava-se de um sonho que converteu em fantasia assim que ela acordou. E ela queria deixar claro para mim que estava acordada enquanto fantasiava. Precisamos de outra palavra que não seja nem sonho nem fantasia, afirmou. Nesse momento, ela contou que já havia ido embora para o trabalho e para as coisas que acontecem no trabalho. Novamente, enquanto falava comigo, ela me deixou. Sentiu-se dissociada como se não pudesse habitar na própria pele. Ela se lembrou de envolvimento do corpo na fantasia. Peraí, deixa eu ler melhor, que está um pouco pequeno para mim. Ela se lembrou de como leu as palavras de um poema, as quais não tinham sentido, e comentou que esse tipo de envolvimento do corpo na fantasia é fonte de grande tensão. Porém, como nada está realmente acontecendo, ela teme desenvolver uma oclusão coronária, pressão alta ou úlceras gástricas, o que de fato já teve. Como ela sentia falta de algo que a levasse a realizar coisas, que a lembrassem de dizer o tempo todo que estivesse acordada, é agora, não, amanhã, amanhã. Pode-se dizer que ela reconhecia a falta de um clímax psicossomático. A paciente prosseguiu afirmando que estava planejando o fim de semana o máximo possível, mas geralmente não conseguia distinguir a fantasia, que paralisa a ação, de um planejamento real, que tem a ver com o sentimento de antecipação pela ação. Ficava muito aflita devido ao modo como negligenciava seu entorno imediato em decorrência da paralisia de ação da qual sofria. Durante uma apresentação na escola, as crianças cantavam: "Os céus irão brilhar em esplendor",
assim como ela havia cantado na escola 45 anos antes. E ela perguntava se alguma criança seria como ela, sem jamais saber se os céus brilham, porque estariam sempre engajadas em alguma forma de fantasia. Ao final, voltamos a falar sobre o sonho mencionado no início, em que cortava o molde de um vestido que a paciente vivenciou depois de despertar, e que funcionou como uma espécie de defesa contra o sonho. Mas como ela poderia saber? A fantasia toma conta de seu corpo como um espírito maligno. A partir de então, ela passou a falar sobre como sentia a enorme necessidade de se possuir, de assumir o domínio, de estar no controle. De repente, ela se tornou tremendamente consciente do fato de que essa fantasia não era um sonho. Pude perceber com isso que ela não estava plenamente cônscia desse fato até então. Aconteceu da seguinte maneira: a paciente acordou e lá estava ela costurando um vestido desenfreadamente. Era como se me dissesse: você acha que consigo sonhar, mas você está enganado. Em seguida, prossegui para o equivalente onírico, o sonho de fazer um vestido. Talvez pela primeira vez senti que podia formular a diferença entre sonho e fantasia no contexto da terapia. A fantasia tratava simplesmente de fazer um vestido. O vestido não tinha valor simbólico. É o que é. No sonho, por outro lado, consegui mostrar, com a ajuda da paciente, que a mesma coisa tinha, de fato, um valor simbólico. Passamos a falar disso. Né? E aí, em seguida, ele vai seguir com a ideia de formas, né? E as formas que são possíveis você dar, então, com essa ideia de amorfia, né? Que é a falta de forma, né? Então, como que isso no sonho, né? E na fantasia se dá, tá bem? Pessoal, é isso, né? É um pedaço aqui do caso, como eu falei para vocês, é um pedaço longo, a gente tomou 1 hora aqui para a leitura desse caso, mas agora, como eu disse para vocês, era um encontro assim um pouco de leitura sem tantos comentários. No próximo, eu acredito que a gente já vai conseguir poder ter uma interlocução assim mais ativa, né? Porque ele vai fazer uma análise maior desse caso. Só é importante a gente lembrar, né, um pouquinho antes da gente começar o encontro da semana que vem, sobre o que estávamos falando, né? Para que a gente não fique assim, não tenha esquecido o caso. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado o caso, porque é um caso muito interessante. E é um caso que, assim, não é incomum de aparecer na clínica, mesmo que em formas talvez menos drásticas, menos talvez graves, né? Mas quem atende sabe como essa diferenciação muitas vezes é importante, né? Então, se vocês quiserem fazer algum comentário antes da gente terminar, temos aqui um último minutinho. Né? Então, gente, então é isso. A gente ficou nessa parte ali, a área da morfia, tá bem? A gente volta a ela, então, na quarta-feira que vem, tudo bem? Só eu agradeço, então, aí a presença de todos vocês, de todas vocês também. Eu acho que é um pedaço bacana do texto, né? Embora, assim, não seja fácil, né? Não tem nada muito fácil na psicanálise, né? Quando tá fácil, é porque tem algum problema. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço. Gratidão, professor. Tchau. Até logo. Tchau, tchau. Até quarta que vem. Obrigado, tchau, Dado. Tchau.